Há pouco menos de um mês, eu fui em um velório de uma pessoa, uma conhecida minha, e lá eu presenciei uma das cenas mais tristes da minha vida, porque há muito tempo atrás, quando eu era mais nova, eu ia muito em velórios, porque meu avô, ele era coveiro, então eu ia muito em velórios, assim, de pessoas desconhecidas, eu não me importava como eu era criança, eu aquilo ali para mim era como se fosse uma brincadeira, né? Infelizmente, que eu não tinha noção do que era, eu tinha menos de 10 anos de idade. Mas há pouco menos de um mês, eu fui no velório de uma moça e aquilo ali me chocou um pouco, de uma moça não, de uma jovem senhora, vamos dizer assim, né? Eu fiquei um pouco chocada porque eu vi a filha dessa pessoa que estava lá, né, sendo velada, chorando em cima do caixão, e ela se debruçava em cima daquele caixão e chorava muito, muito, muito. E eu fiquei observando aquela cena ali durante alguns minutos e fiquei refletindo sobre a vida, né? Pensando, né? Ela não está sentindo nada, ela já está em outro plano e tudo que ela fez, né, na vida dela encerrou naquele momento, né? Quando a vida dela, né? Quando a alma saiu do corpo, né? E eu fiquei pensando quando eu entrei no meu deserto, que todos sabem aqui, vocês que me acompanham sabem que eu passei por um deserto terrível quando meu esposo saiu de casa, a dor de uma separação. Para quem passa por isso sabe como que é terrível essa dor. E eu entrei nesse deserto, sofri muito, chorei muito, passei por humilhações, vergonhas, situações que eu jamais imaginava que eu iria passar com quase 50 anos de idade. Na época eu tinha 48, hoje eu tenho 51. Então, eu passei situações que eu jamais iria imaginar que passaria, né? Então, o que que aconteceu? Naquele momento, durante esse processo do deserto, né? Que o processo do deserto ele tem várias etapas, né? Logo quando eu entrei no deserto, as minhas emoções, elas praticamente saíram de mim, exceto a dor, né, que eu fiquei, né, a dor terrível que a gente sente, que parece que está rasgando alguma coisa dentro de nós, mas eu já não sentia alegria nenhuma, não sentia alegria de viver, eu não sentia vontade de me alimentar, eu não sentia vontade de fazer absolutamente nada. E quando eu percebi que aquilo ali era um tipo de morte também, porque quando você não quer viver, estando viva, aquilo ali não deixa de ser uma morte, né? E a gente começa a entrar nesse processo de achar que a gente não merece viver, que a nossa dor é maior do que tudo na nossa vida. Infelizmente a gente tem essa impressão. E depois que eu me curei, logicamente, eu fui vendo como que eu passei por esses processos, que naturalmente foi Deus que me ajudou a sair dali, foi Jesus Cristo que me ajudou a sair dali, e Ele me sustentou em todo o tempo. E eu fui começar a observar que a pior coisa que existe na nossa vida é quando nós estamos vivos e nós estamos emocionalmente mortos, né? Nós não sentimos alegria de viver, foi o meu caso. Como eu lido com muitas pessoas que têm depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, as pessoas me relatam, muitas pessoas me relatam que elas não conseguem enxergar a alegria no dia, quando amanhece, elas enxergam preto, literalmente elas enxergam preto. Quando eu estava no meu processo de deserto, que eu também estava assim, eu sentia que estava tudo cinza, o dia estava acinzentado, como se estivesse sempre nublado. Eu não conseguia enxergar o sol, eu não conseguia ver a beleza da natureza, o amanhecer do dia, eu não conseguia enxergar nada, nem o cantar dos pássaros eu conseguia ouvir. Ou seja, eu estava praticamente morta, emocionalmente falando. E é muito ruim a gente viver assim. Quando a gente entra nesse processo de deserto doloroso, nós temos que pedir ajuda não somente a Deus, que é o nosso socorrista principal, vamos dizer assim, né? Mas nós também temos que pedir ajuda para outras pessoas. Nós não podemos nos acolhermos no nosso quarto, a não ser por questões de oração, no nosso secreto, né? Porque isso é que nós devemos fazer principalmente. Mas nós devemos entrar no processo de pedir ajuda, porque Deus coloca pessoas na nossa vida que podem nos ajudar.
Porque às vezes nós realmente temos que selecionar as pessoas que nós vamos falar das nossas dores, pessoas que vão continuar caminhando com a gente naquele processo, pessoas que vão fazer parte da nossa vida a partir dali, porque é uma nova fase, é uma nova etapa da nossa vida. Então nós temos que realmente selecionar com quem andamos, o que falamos e com quem falamos. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado nesse processo, porque quando nós não sabemos o que fazer com isso tudo que nos acontece, nós entramos num estágio de depressão, uma tristeza profunda, e que isso vai fazer com que a gente não tenha alegria de viver. E a pior coisa que tem na vida da gente é quando a gente não consegue ter essa alegria. E quando nós descobrimos que a nossa verdadeira alegria está em Cristo, está em servi-lo com fidelidade, nos entregarmos a Ele dia após dia, a gente consegue começar a caminhar novamente, para a gente começar a viver. Porque até então, antes de isso tudo acontecer, antes do processo do deserto, nós também estávamos mortos. Porque quando nós nos afastamos de Deus, que foi o meu caso, eu estava totalmente afastada de Deus antes de acontecer esse meu período de deserto. A gente não deixa de estar morto ou morta, né? Se eu estiver falando para homens aqui também. Então, esse processo de luto que nós passamos, né, esse processo de tristeza profunda, ele tende a se acabar. Mas se a gente não tratar desse processo etapa por etapa, se a gente não tiver esse cuidado de observar que existe sim um tempo de tristeza, existe sim um tempo de cura, até você entender o que está acontecendo, se amadurecer em Cristo, você colocar toda a sua expectativa nele, colocar todas as suas demandas nele, independente que sejam financeiras, emocionais, conjugais, profissionais, você não consegue sair desse período de deserto. Você não consegue sair desse período de tristeza, e o que acontece? Você perde um bom tempo dentro desse redemoinho, dentro desse buraco, desse fundo de poço. Eu fiquei em um período de 1 ano assim, bem fortemente, só chorava, eu só me lamentava, eu colocava a culpa em mim, eu colocava a culpa no meu esposo que saiu de casa, eu colocava a culpa em todo mundo. Esse período de 1 ano foi um período crucial para que eu pudesse entender que tinha um tempo exato que eu tinha que sair dali, porque eu já estava me acostumando com aquela vida. Foi quando eu percebi que eu estava morta, estando viva, e eu precisava me recuperar, eu precisava ter vida em Deus. Lá no livro de João, fala que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E quando nós refletimos, quando nós entendemos esse versículo, nós sabemos que somente Ele que vai conseguir nos tirar desse lugar. Porque existem várias técnicas, existem várias opções, existem vários canais aí no YouTube, várias redes sociais, várias pessoas. E nem todas as pessoas falam que a verdadeira restauração é quando você entrega a sua vida para Cristo, para Ele fazer aquilo que tem que ser feito. Porque Ele vai te ajudar a sair daí. Porque muitas pessoas estão procurando atalhos, muitas pessoas estão procurando respostas aonde não tem, cura aonde não tem, sendo que a resposta, a cura e o verdadeiro caminho é Jesus. Então esse meu canal, ele foi criado através do Espírito Santo para mostrar para você que existe sim uma restauração antes da restauração do seu casamento. Independente se você quer restaurar o seu casamento ou não, independente se você optou por ficar sozinha, independente que você quer casar de novo. Eu sempre falo que eu não quero trazer essa responsabilidade para você. É sempre entre você e Deus. O que Deus falar para você fazer, você faz. Mas o que eu trago aqui para você é a restauração pessoal para que você possa sair desse lugar de morte. Desse lugar que talvez hoje você que esteja me assistindo não tenha mais prazer em viver, você não quer comer, você só está definhando, e quando você se der por conta, você vai estar num estágio muito pior do que aquele que você entrou. Então, eu estou aqui hoje para te alertar, para te dizer, para te aconselhar, para te dar uma direção daquilo que você tem que fazer. Se você acabou de entrar no seu deserto, se você acabou de saber que houve uma traição, que houve uma ruptura, uma quebra de aliança, entenda, Deus ele permitiu que você estivesse nesse lugar hoje para que Ele possa tratar com você. Deus ele sempre tem um propósito em cima de qualquer coisa, em cima de qualquer situação. E Ele está vendo que você está morrendo aos poucos. Ele está vendo que você não tem alegria mais de viver.
Então deixa Deus entrar no seu coração quando Ele bater na porta. Ou talvez Deus ainda não bateu, porque eu tenho certeza que já bateu e você não percebeu. Peça a Ele para poder entrar. Convide Ele para poder fazer parte da sua vida, para poder estar aí com você sentando à sua mesa, para você entender que Ele vai fazer parte da sua vida agora, porque Ele é vida. A palavra dele fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é vida. Então caminhe nele, siga esse caminho, porque vai te trazer vida. E se você está aí pensando que não tem solução, pensando que o seu problema é o único problema da face da terra, que você é a única sofredora, que você é a única pessoa que está passando por isso, saiba que existem milhões de pessoas passando por isso nesse momento. E muitas delas ainda não descobriram aquilo que eu estou falando para você, porque infelizmente estão com o coração duro, com o coração na esperança de que o outro mude, na esperança de que o outro resolva a sua vida com Jesus, que você que tem que resolver. Então saiba que não terceirize aquilo que Deus está falando para você, não terceirize a responsabilidade que tem de você sair daí pelas suas próprias forças, quando você coloca a sua força em Jesus. Porque ninguém vai tirar você daí, a não ser você mesmo, quando você se coloca à disposição dele. Dê o primeiro passo você, para que você tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida em que você esteja bem, não só fisicamente falando, mas também espiritualmente falando, emocionalmente falando. Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, se você está aí me assistindo agora e você está se sentindo mal, está sentindo que está a cada dia mais morrendo aos poucos, sem forças, até mesmo para orar, até mesmo para jejuar, até mesmo para pedir socorro para qualquer pessoa, saiba que Jesus, ele está à porta aí batendo, está clamando para que você entre em intimidade com ele. Ele está pedindo a você agora, olha, deixa que eu resolvo isso para você, se disponibilizando, estendendo a mão dele para você, para que você tenha uma vida de felicidade, uma vida de alegria, independente do que venha acontecer depois. Mas dê o seu primeiro passo, porque é muito ruim quando nós estamos mortos, espiritualmente falando, e a gente não tem prazer em nada na nossa vida. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa mensagem entre dentro do seu coração, para que você possa sentir a verdadeira felicidade e a verdadeira restauração, que é a sua restauração em Deus. Amém? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.